Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí ao nosso panorama de swing trade, onde eu vou trazer aqui para vocês o vídeo que eu postava na segunda-feira, agora aos domingos ou sábado, tá? No domingo ou no sábado. Então é um vídeo onde eu vou trazer aqui a análise de alguns ativos que eu acho que está interessante para se acompanhar durante a semana. Beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e entregar para mais pessoas. E também a gente aí poder chegar em mais pessoas que dependem, né, que gostam de ver esse conteúdo, principalmente de análise técnica, até porque é um conceito de trazer os ativos aí, mas também mostrando um pouco da análise técnica e da nossa estratégia que a gente utiliza aqui dentro da Capitalizo, tá? Lembrando que as nossas recomendações, as nossas operações, nossa carteira de swing trade é atualizada todos os domingos aí na parte da noite, pro decorrer da semana, com ponto de entrada, ponto de stop loss. Durante a semana é avisado quando tem uma saída parcial, quando tem ajuste de stop, quando é para finalizar a operação, o ganho total daquela operação, tem tudo salvo também em planilha, então tudo atualizado em tempo real. E se você quiser fazer parte, nosso site é capitalizo.com.br, você consegue ter acesso aqui a todos os resultados das nossas carteiras, ou seja, um relatório de performance, para você conseguir aí acompanhar. E caso queira fazer parte, está rolando um cupom aí que é Carnaval Cap, 35% off à vista no boleto e 25% off no cartão em até 12 vezes, apenas para o capitalizo completo, beleza? Dito isso, vamos para o gráfico, né? Então eu vou trazer aí dois ativos na ponta compradora e dois na ponta vendedora, tá? Ressaltando aqui, pessoal, Ibovespa, estamos numa região complicada, tá? Por que complicada? A tendência principal de curto prazo segue sendo de baixa, né? A gente tem aqui esse movimento de baixa. Deixamos um topo descendente nessa região aqui no fechamento da semana passada, né? Deixamos aqui um topo descendente na perda desse fundo aqui da região dos 107,300, abre espaço aí para acelerar, né? Para dar continuidade nessa movimentação de baixa. E o próximo alvo é lá esses dois suportes que a gente tem. O primeiro aqui intermediário na casa dos 103,700 e depois aqui na região dos 102.000 pontos, tá? Então esses são os próximos suportes aí importantes pro Ibovespa. O que faria o Ibovespa virar para um viés mais de alta agora no curto prazo? Seria fazer um fechamento da semana acima da região dos 110,300, tá? 110,200 seria bom a gente fechar acima, pelo menos a semana, né? Aqui está no gráfico diário, mas estou comentando na semana a gente fazer um fechamento acima dessa região dos 110,200, porque seria um fechamento aí acima do topo descendente deixado aqui na semana passada, que poderia anular de curto prazo a gente tentar vir buscar a região dos 114.000 pontos, tá? Ativos na ponta vendedora, a maioria já estão bastante esticada, ainda falta corrigir, não tem um ponto tão adequado de entrar vendido ainda, tá? Se a gente pega para ver o índice financeiro, que também tem bastante relevância, né, bastante peso para o nosso Bovespa, a gente está com um viés mais de baixa, né? Por quê? Tentamos romper esse nível importante de resistência, não conseguimos, e na semana passada acabamos perdendo a zona de suporte prévio nessa região, gerando a expectativa mais de baixa para o índice financeiro, tá? Qual que é o próximo suporte importante? Essa região aqui dos 9.500 pontos e depois lá embaixo, que é a base desse suporte, dessa movimentação toda, a casa dos 9.200 pontos aí pro índice financeiro. Lembrando que o índice financeiro é um dos índices que mais tem composição aí relevantes dentro de Bovespa, claro, tirando o Vale e Petrobras, beleza? Outro índice aí também dando uma olhada rápida pelo setor, pelos setores mais importantes, né, mais relevantes. Temos aí Imob também, que precisa romper essa zona aqui dos 710 para voltar a ficar interessante na ponta compradora e assim achar ativos correspondentes ao setor também para se buscar operações na ponta comprada. Por enquanto ainda está embolado nessa região aqui, né, próximo de zonas de suporte próximas, então estamos aí mais embolado, tendo em vista que o viés é mais baixista, tá? A próxima zona importante de suporte aí pro índice imobiliário é a região dos 650, depois temos aqui a região dos 630 e depois a extremidade lá na casa dos 600 pontos, tá?
Então, só relembrando, o imóvel precisa romper essa região dos 710 e se manter acima dessa região para gerar uma expectativa de alta, né? Tendo em vista que esse ponto aqui é o nível mais importante de resistência que separa aí dessa última pernada forte de queda que o Imob fez, ok? Dito isso, vamos aí então para os ativos. Temos aí Petrobras na tela, tá? Petrobras, deixa eu só tirar isso aqui, que esse aqui já foi. Temos aí Petrobras na tela que fechou a semana passada demonstrando força compradora nessa região dos 26,70. Então é um eita. Agora sim. Então é um ativo que se manter subindo com mínimas maiores, é um ativo aí que na região dos 26,80 fica interessante para procurar algo na ponta compradora, tá? O stop de uma possível operação nessa região é um stop na volatilidade lá na casa dos 24,75, que seria a mínima da última barra aqui de força que fez antes de fechar aqui acima dessas médias novamente, tá? Foi o candle aí que deu um gás para a Petrobras voltar a puxar forte aí na ponta compradora, um ativo que está em cima da média móvel de 9, acima da média móvel de 20, não está distante da média, tá? Não está distante da média. O volume tem que dar uma melhorada, mas é um ativo que está sim brigando em zona de resistência aqui importantíssima, que é essa casa aqui de resistência, e é um ativo que se manter com volume aí financeiro e fechamentos positivos, tende aí a querer fazer movimentos de alta e tem alvo principal lá na faixa dos R$32, que é seu topo principal do movimento anterior forte de queda, né, que seria uma correção que o ativo acabou fazendo, tá? Então, rompendo aqui a região dos 26,80, vejo uma possibilidade de um trade aí que tem um upside se ele vier buscar essa região de topo principal, 22% aí em Petrobras, tá? Dando uma olhada pelo gráfico semanal, é um ativo que está próximo da média móvel de 9, próximo da média móvel de 20, ou seja, está numa relação aqui interessante, porque temos aqui esse nível dessa barra de força pelo semanal, olha, ele voltou a trabalhar acima, né? Voltou a trabalhar acima. Se a gente pega para olhar aqui à esquerda, o movimento principal que a gente tem aqui para a Petrobras é um movimento forte de alta, desde que falhou a tentativa de seguir esse forte movimento nessa região aqui do final do ano passado para o início desse ano, e acabamos aí depois iniciando um movimento aqui de queda, né, onde a gente rompeu o fundo prévio aqui nessa região, mas acabou ganhando força aí, voltando a negociar, né, brigando para voltar a negociar acima dessa zona do seu antigo suporte do último movimento forte de alta, que é essa região, ó. Então perceba que a gente fechou essa semana acima dessa região, ou seja, já quebrando um pouco a expectativa de venda da galera aqui, com base nas duas últimas semanas, e voltando um viés aí mais positivo. Se a gente olhar à esquerda do gráfico, a gente vê um vazio também acima dessa região aqui dos 26, ou seja, a gente tem só o topo e esse nível de antigo suporte. Então, Petrobras ganhando força, né, se mantendo aqui acima da média móvel de 9 e de 20 períodos pelo semanal, a expectativa é que ganhe força para vir retestar seu topo na casa dos R$32. Lembrando aí que tudo isso também depende muito aí do movimento do Ibovespa durante a semana, por isso que eu trouxe aí 2 ativos na ponta comprada e 2 ativos aí na ponta vendedora para servir de contraponto, tá? A gente está exposto não, né? A gente poder trazer para vocês ativos tanto na ponta comprada quanto na ponta vendida, exatamente pela questão que eu comentei lá do gráfico diário do Ibovespa, onde a gente está numa uma região, apesar de curto prazo ser de baixa, uma possibilidade de ele acabar frustrando aquela movimentação e voltar a negociar acima, pelo fato de ter bastantes ativos já esticados na venda. Então, preferi, né, trazer aí ativos tanto comprado quanto vendido. O segundo ativo na ponta comprada é Kepler 3, né? Kepler 3, um ativo que vem de uma forte movimentação de alta. Olha isso aqui que coisa linda, né, pessoal? Ele fez praticamente um movimento em linha reta, fez um pullback, ou seja, olha onde que ele fez o pullback. Em cima dos seus topos anteriores que estavam servindo de resistência. Então ele fez aqui esse forte movimento de alta, já rompendo essa região de resistência e agora voltou a testar, né? Voltou a testar nessa região, deixou aqui um fundo ascendente, né? Onde a gente teve aqui a formação desse fundo
E agora estamos formando aqui um fundo ascendente e o que é mais importante, acima de um antigo nível de resistência, onde a gente está tendo aqui a possibilidade de uma troca de polaridade e pegar a continuação desse movimento de alta aí de Kepler-3, onde o alvo principal aí de curto prazo é primeiro o reteste deste topo lá na casa dos 25,39, tá? Os pontos de entradas aqui é na região do rompimento das zonas de 23,70, né? O stop fica aí na volatilidade de 7,5%. Stop técnico, na verdade, não precisa nem ser o stop de volatilidade aqui nesse caso, abaixo dessa região dos 22,26, acho um excelente ponto de stop, que você fica protegido aí abaixo do antigo nível de suporte, tá? Que seria aí na região de 7% de stop, tá? Abaixo desse nível aqui dos 22,30, para tentar pegar a continuação pelo menos até esse topo anterior para arrancar o risco aí. 7,66, depois jogar aí o alvo de mais 2, 3 para cima, que nada mais seria do que pegar e projetar esse movimento de alta para cima, tá? Esse movimento de alta, que daria aí alvos, né, lá em 25,50, onde já comentei, em confluente com o alvo, com o topo principal, e depois temos alvos seguintes lá na casa de 28,20, né, que seria aí 100% da última movimentação de alta que o papel fez na região de 28,20, que nada mais é do que a projeção desse movimento todo de alta para cima. Então, o alvo principal lá na região de 28,20, o que seria do preço da região de entrada até lá, um upside aí de 20% contra um stop de 6,5%, 7% em Kepler-3. A gente pega aqui o gráfico semanal, também a gente consegue ver uma tendência principal de alta com topos e fundos ascendentes. No gráfico semanal, deixa eu tirar essa projeção aqui. No gráfico semanal a gente vê o preço próximo da média móvel de 9 e de 20 períodos, né? Próximo da média móvel de 9 e de 20 períodos, e após forte movimentação aí de alta, que no semanal fica ainda mais claro as barras de força, né? A gente teve esse candle, teve esse outro candle aqui que fechou acima desse antigo nível de resistência, teve 2 semanas aí lateral, fazendo pullback, consolidando um suporte acima de um antigo nível de resistência, gerando expectativa de continuação de alta desse movimento principal aí de Kepler-3, que vem sendo fundos ascendentes, gerando a expectativa aí de alta. Opa! Indo para a parte da venda, achei aqui um do setor financeiro BMG B4. Tá? BMG B4 é um ativo. Opa! É um ativo que já vem aí com uma movimentação principal descendente e agora no final da semana passada acabou perdendo aí seu fundo prévio e deixando um topo descendente, tá? Por quê? Olha lá, ó. Topo nessa região mais baixo e a perda de fundo, ou seja, movimento de baixa, tentativa de retomar, topo descendente, e no final da semana passada acabou perdendo o fundo prévio com uma barra de força, mas força vendedora, onde ela abriu na mínima praticamente não, né? Ela abriu na mínima da barra e caiu o dia inteiro abriu na máxima, perdão, tá? Abriu, a abertura foi a máxima do dia, depois ela caiu até a mínima, tá? Pode ver que é um candle que não tem nem pavio, nem superior e nem inferior, ou seja, demonstrando bastante pressão vendedora, onde a gente identifica também pelo tamanho, né, da expressão desses candles de venda, ou seja, a pressão, tá vendo? E depois essa subida aqui meio mequetrefe, com bastante pavio, candles pequenos, e depois a pressão vendedora de novo, o que leva à expectativa aí de um retorno de BMG B4 para testar seu suporte mais abaixo, lá na casa dos 1,88, tá? Na casa aí de 1,88. Então aqui a entrada seria, tem duas opções, ou esperar ver se faz um pullback nessa região dos 2,10, que é esse antigo nível de fundo, 2,5 na verdade, né? 2,5 para tentar pegar o que seria esse pivôzinho. E a outra opção é na própria mínima, né? Na perda da mínima da barra aqui de sexta-feira, uma entradinha com stop
Você tem a opção de deixar curto, já na máxima do candle gatilho, ou um pouquinho acima, ou seja, no candle anterior, acima das médias, também na casa ali dos 2,15, para tentar pegar um retorno para o seu fundo principal, onde tem uma relação de risco-retorno aí favorável, tá? Seria uma região de stop aí de 4,5% a 5%, para um retorno até a próxima zona de suporte aí de 7,37, tá? Pela ótica do gráfico semanal, a gente vê claramente também o fechamento de uma barra de força, indicando que sim, a expectativa maior é que a gente siga esse movimento aí mais para baixo em BMG B4. Outro que eu achei interessante é Vale 3, apesar que aqui tem que tomar um pouco mais de cuidado, que apesar dela ter acionado um pivôzinho de baixa na sexta-feira, na perda desse fundo aqui, olha, né, acionando, violando na verdade, né, violando, ou seja, o fundo prévio, com a expectativa de seguir esse movimento de queda, né, as médias também já apontando aí para baixo, fez esse forte movimento de baixa, fez um repique até média móvel e na semana passada aí acabou fechando, deixando um topo descendente nessa região de 89,30, com a possibilidade de seguir esse movimento aí de queda. O que vale atenção aqui para Vale 3 é essa região de fundo já aqui, olha. Né? Ela não tem tanto espaço para baixo, pelo menos de um primeiro movimento. Né? Ela poderia até acionar esse pivôzinho de baixa, que seria nada mais do que continuar esse movimento que o papel fez na última semana, perdendo o fundo, gera a expectativa de vir retestar o próximo, nessa próxima zona de suporte, que seria aqui na casa dos, deixa eu ver, 83,36. Então, se a gente levar o rompimento do fundo até essa região, seria aí 4% com stopzinho no topo anterior, ou seja, um stop técnico de 3,60. Então, dá algo aí um pouco mais do que 1 para 1. Tá? Apesar de ficar atento com esse movimento, porque é um movimento um pouco mais curto de se trabalhar, vale o risco para tentar aí pegar né, 1 para 1 aqui de Vale 3, e se depois ele continuar o movimento para vir buscar a média móvel de 200 ou essa região de suporte, que for o suporte principal de base para todo esse movimento de alta, né, de forte alta que o ativo fez, tá vendo? E todo esse movimento aqui, qual que é o fundo, né? Qual que é o suporte de base? É essa região aqui, onde a gente teve aqui um gap de fuga, né? Um gap de fuga onde no dia seguinte, após esse fechamento, o ativo já abriu bem acima e depois foi embora, tá? Então, quem sabe pegar um retorno lá para a zona de 76,11 aí para Vale 3, tá? Então, esses foram os ativos selecionados aí para o nosso panorama de swing trade, onde eu vou começar a comentar com vocês aqui todos os finais de semana, tá? Então, deixa para mim aqui nos comentários quais desses ativos você gostou mais, qual você vai acompanhar aí durante a semana e também alguns ativos que vocês acham interessante eu trazer aqui de comentário para a próxima semana, tá? Relembrando que vocês podem voltar aqui no vídeo quando for na quinta ou sexta-feira que estiver próximo de fechar a semana e aí deixar os ativos aqui no comentário que eu trago aí para a próxima semana também os ativos aí selecionados por vocês, beleza? Então é isso, um ótimo finalzinho aí de domingo para todos e até a próxima.